Sabe aqueles dias em que o cansaço é tão profundo que parece que as palavras simplesmente foram embora? Sim, perfeitamente. A gente tenta explicar o que sente, mas não sai nada. A cabeça tá vazia, o peito pesado. É um silêncio que isola. Exatamente. E é exatamente nesse lugar que a nossa conversa de hoje vai mergulhar fundo. Vamos usar como guia um texto que nos foi partilhado, chamado Quando a Dor Não Sabe Mais Orar. Um título muito forte. Muito. A análise que ele faz é fascinante, porque defende que esse silêncio não vem da falta de fé. Vem, na verdade, do excesso de dor. Certo. O nosso objetivo aqui é perceber como essa ideia pode desmontar a culpa que tantas vezes vem junto e, quem sabe, encontrar um caminho de maior acolhimento. A grande questão é, o que acontece quando a alma está esgotada demais para falar, especialmente com Deus? Olha, essa pergunta é o ponto central de tudo. O material que temos em mãos toca numa tensão que muita gente sente, mesmo que não fale sobre isso. Que tensão é essa? É aquela pressão que às vezes vem de fora, mas muitas vezes vem de dentro, para a gente, tipo, performar a nossa fé. Para mostrar uma força espiritual que, sinceramente, não temos naquele momento. Sim, a obrigação de parecer forte. Exatamente. E logo de cara o texto lança uma ideia que para mim vira a chave de tudo. Diz assim: nem todo silêncio é distância, nem todo cansaço é falta de fé. Se a gente conseguir entender isto, toda a experiência muda de figura. É uma frase muito bonita, sem dúvida. Mas na prática, quando estamos nesse silêncio, a sensação é de distância. Parece que estamos a quilómetros de tudo e de todos. Claro que sim. Como é que o texto nos ajuda a sair dessa sensação e a acreditar nessa convicção? Bem, ele faz isso ao dar um nome ao que estamos a sentir. Ele chama-lhe a dor silenciosa. A dor silenciosa. Sim. E começa com uma frase que é um soco no estômago. Há dores que não gritam, elas apenas cansam. Uau! Ele descreve pessoas que por fora estão a funcionar. Vão trabalhar, sorriem para os outros, dizem que está tudo bem. Mas por dentro, a realidade é outra. A imagem que o texto usa é muito forte. Qual é? O corpo levanta, mas a alma arrasta. É isso. É mesmo isso. É aquela sensação de piloto automático, não é? Exatamente. Chegamos ao fim do dia e não nos lembramos de metade do que fizemos. O corpo esteve presente, mas a nossa essência não. E essa imagem da alma a arrastar-se leva-nos ao que o texto aponta como o grande equívoco espiritual. Uhum. A nossa primeira reação, ou a reação que nos ensinaram a ter, é olhar para esse cansaço e pensar: estou fraco na fé. Ou então, Deus deve estar desapontado comigo. A culpa instala-se imediatamente. Sim, é quase automático. Mas o texto bate o pé e diz que não é por aí. E a pergunta que fica a pairar é: ok, se não é falta de fé, então, o que é isto que estou a sentir? E aqui está a virada de perspectiva mais importante do texto, na minha opinião. Ele propõe que a gente troque uma palavra. Uma palavra? Sim, em vez de nós sentirmos fracos, devemos perceber que estamos sobrecarregados. Fraco por sobrecarregado. Exato. Parece uma mudança pequena, mas é gigante. Fraqueza soa a uma falha nossa, um defeito de caráter, sabe? Certo. Sobrecarga aponta para o peso que estamos a carregar. Pense na diferença entre tipo um carro com um motor fraco e um carro com um motor bom, mas que está a tentar rebocar um caminhão. O problema não é o motor, é a carga. Entendo. O texto diz que a nossa alma é esse motor bom, mas o excesso de peso emocional não tratado tornou-se pesado demais. Isso muda tudo, porque tira o foco do nosso suposto fracasso. E colocam nas circunstâncias que nos levaram a este ponto. Precisamente. Essa analogia do carro é perfeita, faz todo o sentido emocionalmente. Mas confesso, a parte da análise que mais me surpreendeu foi que ela não para na psicologia. Não, vai mais fundo. Eu estava à espera de uma resposta puramente teológica, mas o texto entra quase no campo da biologia, de como o nosso cérebro reage. Fale-nos um pouco sobre isso. A nossa mente é como uma esponja quando estresse. Absorve tudo e tenta regular todas as nossas emoções. Mas se o corpo começa a sentir que as suas necessidades básicas, como respirar bem ou dormir, não estão a ser fornecidas, ele fica em modo luta. Sim, é uma ponte muito, muito interessante. O texto explica que, debaixo de dor ou estresse prolongado, o nosso cérebro não está a filosofar sobre fé. Ele está a sobreviver. Sobreviver. Sim, entra no que os psicólogos chamam de modo de sobrevivência. É um mecanismo de defesa.
E o que acontece nesse estado? O texto lista alguns sintomas. Por exemplo? A capacidade de sentir prazer diminui, as reações emocionais ficam como que anestesiadas e, um ponto crucial, a nossa capacidade de ter pensamentos complexos e abstratos fica muito reduzida. E a oração é uma atividade complexa? Exatamente, é complexa e abstrata, por isso a capacidade de orar simplesmente desliga-se. Ou seja, não é uma decisão de se afastar. É quase uma consequência fisiológica do esgotamento. Exatamente. E a frase que o texto usa para resumir isto é muito direta. O sistema nervoso não está em pecado, ele está a tentar sobreviver. Isso é libertador. É fundamental, significa que a pessoa que diz eu não consigo orar não está a fazer uma declaração de rebeldia espiritual. Ela está a emitir um sinal de socorro do seu próprio sistema que está no limite. Ok, isto é incrivelmente compassivo do ponto de vista humano. Mas como é que a fé lida com isto? Como é que uma perspectiva bíblica, que o texto também traz, dialoga com esta ideia de que o nosso cérebro simplesmente desligou a função de orar? Não há aqui uma contradição? Pelo contrário, e é aqui que a análise se torna ainda mais poderosa. O texto argumenta que a perspectiva bíblica, em vez de contradizer, na verdade, valida esta experiência humana. Como assim? Ele traz à tona uma passagem da carta aos Romanos, no capítulo 8, que diz: o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que as palavras não podem expressar. Uau! Se lermos isto com atenção, à luz do que acabamos de discutir, é espantoso. Gemidos que as palavras não podem expressar. Parece a descrição perfeita daquele estado de silêncio e dor. Precisamente, o que o texto salienta é o que a passagem não diz. Não diz forcem-se mais, não diz vocês estão errados por não saberem o que dizer. Ela reconhece a condição. Ela reconhece a condição. Há momentos em que não sabemos como orar. Este é o grande ahá do texto. A fé, nesta leitura, não condena a nossa incapacidade de falar, ela a acolhe. Certo. A conclusão do autor é transformadora. Quando a gente não consegue mais orar, o céu não se fecha. Pelo contrário, o céu trabalha por nós. A lógica da culpa vira de cabeça para baixo. Completamente. A responsabilidade da comunicação já não é só nossa. O nosso silêncio não é um sinal de abandono, mas um convite para que algo maior interceda por nós. Então, a grande virada aqui é que o silêncio não é um problema a ser resolvido, mas uma condição que a própria fé acolhe. É uma espécie de permissão para não ter palavras. Exato. Mas isso leva-me a outra questão. Mesmo sabendo de tudo isto, a culpa é teimosa. Como é que a pessoa que está se sentindo assim lida com aquele sentimento persistente de que está falhando? O texto aborda isso de frente e diz que o verdadeiro problema não é o cansaço. A citação é: o erro não é estar cansado, o erro é se culpar por estar cansado. A culpa é um segundo fardo. É uma camada de sofrimento extra que a gente coloca sobre os nossos ombros. Muitas vezes porque aprendemos uma visão de Deus que não corresponde à que o texto apresenta. E que visão de Deus é essa que o texto propõe em alternativa? É uma visão que desmonta completamente a ideia de que a fé é um negócio. Sabe aquela lógica de eu faço a minha parte, rezo, sou uma boa pessoa e Deus faz a dele, abençoa-me. A visão transacional, como o texto lhe chama. Exato. O problema é que este modelo entra em colapso total quando nós estamos tão esgotados que já não temos nada para oferecer. O que fazemos quando não conseguimos sequer fazer a nossa parte? Ficamos com a sensação de que quebramos o contrato. Exato. E é aí que o texto apresenta uma imagem diferente. Um Deus que não está interessado na nossa performance, mas na nossa pessoa. Um Deus que, como diz o autor, nunca exigiu performance espiritual de alguém ferido. E que nunca pediu discurso de quem está em colapso. Precisamente. Pelo contrário, é no silêncio do nosso esgotamento que ele se aproxima ainda mais. A frase que resume tudo é: Deus não ama a sua performance, ele ama você. Ponto. Ponto, isto e aberta. Significa que o nosso valor e o acesso ao cuidado não dependem da nossa capacidade de fazer ou dizer as coisas certas, especialmente quando estamos no nosso ponto mais baixo. Ok, vamos recapitular. A culpa foi desconstruída e a imagem de Deus foi redefinida como uma presença que não depende do nosso desempenho. Isso é a base teórica, a mudança de mentalidade. Mas, e na prática? Certo. O que fazer? Para quem está nesse buraco, qual é o primeiro passo para sair? O texto propõe um caminho e o curioso é que ele vai contra tudo o que a gente costuma ouvir. Completamente contraintuitivo. A nossa cultura, e muitas vezes a cultura religiosa também, diz:
Lute mais, esforce mais, ore mais alto. Sim, sempre essa ideia de mais esforço. A proposta do texto é o exato oposto. O primeiro passo prático para a cura é, paradoxalmente, parar. Parar? Mas isso soa a desistir. Como é que parar pode ser uma solução? No contexto da sobrecarga, parar não é desistir, é o ato mais corajoso e estratégico que se pode ter. É reconhecer que o motor está a sobreaquecer e que continuar a acelerar só vai piorar as coisas. Certo. O texto detalha isto em 3 pequenos passos dentro do parar. O primeiro é reconhecer a dor. Parar de dizer a si mesmo e aos outros que está tudo bem. Admitir a realidade da situação. Exato. O segundo é permitir-se receber cuidado, seja de um amigo, de um profissional, ou simplesmente permitir-se descansar. Quebrar o isolamento. Uhum. E o terceiro, talvez o mais difícil, aceitar dizer, nem que seja só para si mesmo: eu não estou bem. E é neste ponto que o texto faz outra definição fantástica, desta vez sobre o que é, afinal, a oração. Sim, é muito bonito. Ele diz que o simples ato de respirar no meio da dor, de não desistir, de permanecer, isso já é oração. Exatamente. A oração deixa de ser um discurso e passa a ser uma postura. Respirar já é oração, permanecer já é fé. Isto valida a luta silenciosa de quem está esgotado. Já não é preciso ter as palavras certas. A simples sobrevivência é um ato de fé. É vista como um ato de fé profundo. E se pensarmos bem, esse passo prático de parar só é possível por causa de tudo que falamos antes. Só conseguimos parar quando deixamos de nos culpar por estarmos cansados. Uma coisa leva a outra. Exato. Só nos permitimos receber cuidado quando acreditamos que somos dignos desse cuidado, independentemente da nossa performance. É um processo, então. Não é uma solução mágica de um dia para o outro. É um processo, e o texto narra isso com uma frase final muito bonita. Diz que Deus não trabalha na pressa religiosa, mas sim no ritmo da restauração. Gosto disso. Ritmo da restauração. Diferente. Valida que a cura da alma leva tempo, que pode ter avanços e recuos. É uma permissão para sermos pacientes connosco mesmos. Ok, então, resumindo esta nossa conversa. O caminho que percorremos foi intenso. Começámos por dar um nome àquela dor silenciosa, aquele cansaço da alma que nos rouba as palavras. A sobrecarga. Exato. Vimos como o texto nos convida a chamar-lhe sobrecarga em vez de fraqueza, o que muda tudo. Depois percebemos que isto tem uma base quase neurológica, o nosso cérebro em modo de sobrevivência. E que a própria fé, numa leitura mais profunda, não só entende isto, como acolhe o nosso silêncio. A partir daí, a culpa começa a desmoronar-se e a imagem de um Deus performático é substituída por um Deus de presença. E tudo isto culmina num primeiro passo para a cura que não é lutar, mas sim parar, respirar e permitir-se não estar bem. Uhum. A grande promessa do texto para quem está cansado é esta: Deus não abandona quem está cansado. Ele se inclina, Ele sustenta, Ele carrega. É isso mesmo. A ideia mais radical que fica de toda esta análise é que a cura não começa quando a pessoa recupera a voz, mas quando finalmente se dá permissão para descansar. O silêncio deixa de ser o inimigo e transforma-se no espaço onde a restauração pode finalmente começar. É uma perspectiva que muda tudo. E deixa-nos com uma última reflexão. O texto defende de forma muito forte que a presença divina é sentida com mais força não no nosso auge, mas na nossa exaustão. Certo. Se isto for verdade, que outras ideias que temos sobre força e fraqueza na vida talvez precisem ser reavaliadas? Onde mais? Nas nossas carreiras, nos nossos relacionamentos, na forma como nos vemos? É que o ato de parar e admitir a sobrecarga pode ser, na verdade, muito mais poderoso e transformador do que o ato de continuar a lutar a todo o custo.